Você já parou para pensar no que realmente se esconde nas sombras da sua casa? Eu nunca imaginei que, ao me mudar para uma antiga casa vitoriana na tranquila cidade de Salem, Massachusetts, estaria prestes a desvendar segredos que deveriam permanecer enterrados. Desde o momento em que cruzei o umbral da minha nova residência, algo me dizia que não estava sozinha. As paredes, adornadas com papéis de parede desbotados e marcas do tempo, pareciam sussurrar histórias de um passado sombrio, como se a casa estivesse viva, respirando memórias de dor e desespero. Meu nome é Ethan e eu sempre busquei um lugar para chamar de lar, um refúgio dos fantasmas que assombram minha própria vida. A morte de minha mãe, anos atrás, deixou uma cicatriz profunda em meu coração e eu acreditava que, ao me mudar para um novo lugar, poderia finalmente deixar para trás a tristeza que me acompanhava. Mas, à medida que me acomodava na casa, percebia que a dor não era a única coisa que eu trouxera comigo. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, ou pelo menos tão normal quanto poderia ser para alguém que acabara de se mudar para uma casa tão antiga. No entanto, as noites em Salem eram diferentes. O silêncio era profundo, quase opressivo, e uma inquietação se instalava nas horas que antecediam o sono. Foi numa dessas noites que percebi algo peculiar. Enquanto explorava o sótão, encontrei uma caixa de madeira, coberta de poeira e teias de aranha, como se tivesse sido esquecida por décadas. O que poderia haver ali? O impulso de abrir a caixa foi irresistível, mas ao fazê-lo, uma onda de frio percorreu meu corpo. Dentro havia objetos estranhos. Uma boneca de porcelana com um sorriso inquietante, um diário empoeirado e uma fotografia desbotada de uma mulher que me observava com olhos tristes. O diário, repleto de anotações desordenadas, falava de um amor perdido e de promessas quebradas. À medida que eu lia, uma sensação de déjà vu me envolveu. As palavras pareciam ecoar as minhas próprias memórias, os meus próprios lamentos. Mas, ao mesmo tempo, algo mais se insinuava por trás das linhas. Um aviso, talvez, de que a casa guardava segredos que não deveriam ser desenterrados. A cada noite, as estranhas ocorrências se tornavam mais frequentes. Sons de passos ecoavam no corredor e sombras dançavam nas paredes à luz fraca da lua. Eu tentava ignorar, buscando racionalizar o que não podia entender, mas o desconforto estava crescendo. A casa não era apenas um abrigo, era um labirinto de mistérios, como se cada cômodo estivesse entrelaçado com as histórias de quem já vivera ali. As janelas rangiam e o vento sussurrava segredos que eu ainda não estava preparado para ouvir. No fundo, eu sabia que havia algo mais, algo que conectava meu passado àquela casa. As memórias de minha mãe, suas histórias sobre fantasmas e espíritos começaram a ressurgir. Poderia a dor que eu carregava e os mistérios daquela casa estar, de alguma forma, entrelaçados? E se tudo o que eu temia se transformasse em realidade, me empurrando para um abismo do qual não haveria retorno? Mas quando a noite caiu, algo inexplicável aconteceu. Naquela noite, enquanto o vento uivava lá fora, eu me vi novamente em pé diante da caixa. A boneca de porcelana parecia me observar com um olhar crítico, e o diário, agora aberto sobre a mesa, pulsava com uma energia que eu não conseguia explicar. Então, um barulho repentino ecoou do andar de baixo, como se algo tivesse derrubado um móvel. Meu coração disparou, e a sensação de estar sendo observado se intensificou. Decidi descer, embora uma parte de mim quisesse permanecer, escondida entre as sombras do sótão. Ao chegar ao corredor, percebi que as luzes tremulavam, como se algo estivesse interferindo na eletricidade da casa. Cada passo que eu dava parecia ecoar na escuridão, e a atmosfera estava carregada de uma tensão palpável. Foi então que conheci, clara,
A vizinha idosa que sempre parecia estar no lugar certo na hora certa. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria que eu não conseguia ignorar. Ela estava em minha porta quando eu voltei do corredor, sua expressão preocupada. "Você sente isso também, não é?" Ela perguntou, sua voz baixa e hesitante. Eu a olhei, surpreso. Como ela poderia saber? "Você não é o primeiro a sentir a presença dela", disse Clara, referindo-se à mulher da fotografia que eu havia encontrado. Ela nunca teve paz e agora parece que está buscando alguém que a entenda. O que ela disse me deixou inquieto. A ideia de que um espírito poderia estar preso entre aquelas paredes e que eu, de alguma forma, estava conectado a isso, era de cortar o coração. Clara me contou sobre a história da casa, sobre a jovem que havia vivido ali no século XIX, uma mulher chamada Elizabeth, que havia perdido seu amor em circunstâncias trágicas. Ela ficou aqui em busca de respostas, e eu temo que sua dor esteja se manifestando novamente, ela explicou, seus olhos se estreitando com a preocupação. À medida que conversávamos, percebi que Clara não era apenas uma vizinha, ela era a guardiã das histórias de Salem. Alguém que conhecia os segredos que muitas vezes permaneciam ocultos. Mas conforme eu aprofundava a conversa, algo em mim começou a se inquietar. O peso da dor de Elizabeth parecia ressoar com a minha própria perda. Minha mãe sempre falava sobre a importância de se confrontar os fantasmas do passado. E agora eu me via diante de um dilema. Deveria eu me aprofundar nesse mistério ou deixá-lo enterrado? Naquela noite, enquanto Clara se despedia, eu sentia uma conexão crescente com ela. Algo me dizia que ela tinha respostas que eu ainda não estava pronto para ouvir. Mas o que mais me inquietava eram as visões que começaram a surgir em minha mente. Flashes de momentos entre Elizabeth e seu amor, intercalados com memórias da minha mãe. Eu estava emaranhado em suas histórias, e isso me aterrorizava. As coisas começaram a piorar. Durante a noite, eu acordei com um sussurro suave, como se alguém estivesse chamando meu nome. Levantei-me da cama, seguindo a voz até o corredor. Escuro. As paredes pareciam pulsar, e uma sensação de desespero me envolveu. Quando alcancei o hall de entrada, vi uma sombra se movendo à minha frente, como se estivesse me guiando. Meu instinto foi recuar, mas a curiosidade e a necessidade de entender o que estava acontecendo me puxaram para mais perto. Eu sabia que estava prestes a descobrir algo crucial, algo que poderia mudar tudo. Mas ao mesmo tempo, uma pergunta ecoava em minha mente, até onde eu estaria disposto a ir para enfrentar os fantasmas do meu passado e os mistérios daquela casa. A resposta estava prestes a me ser revelada, mas eu não tinha ideia do que realmente me aguardava nas sombras. A sombra à minha frente parou abruptamente, e eu hesitei, tentando processar o que estava acontecendo. A voz, que antes parecia suave, agora tinha um tom mais insistente, como se estivesse me convocando para um destino desconhecido. Eu já tinha lido sobre fenômenos sobrenaturais, mas nada me preparou para essa experiência visceral. Enquanto me aproximava, a sombra começou a se delinear em uma figura feminina, uma silhueta envolta em mistério e tristeza. Foi então que, em um lampejo de luz proveniente da lua, eu reconheci o rosto da mulher. Era Elizabeth. Meu coração acelerou e eu me senti dividido entre a necessidade de fugir e a irresistível atração de desvendar o que ela queria. "Você precisa entender", ela sussurrou, sua voz como um eco distante. "A dor que nos une." Aquelas palavras reverberaram dentro de mim e uma onda de memórias esquecidas começou a emergir. Eu lembrava da minha infância, dos momentos em que minha mãe me contava histórias sobre perdas e amores. Uma dessas histórias era sobre um amor não correspondido que ela teve antes de se casar com meu pai. Naquela época, eu não entendia completamente, mas agora era como se os fragmentos de sua vida estivessem entrelaçados com a de Elizabeth.
Você é mais parecida com ela do que imagina, disse uma voz familiar. Era Clara, que aparecera do nada, como se estivesse sempre ali, observando. A história de sua mãe e a de Elizabeth estão conectadas de maneiras que você ainda não compreende. O que ela queria dizer com isso? A cada revelação, mais confusa eu me tornava. Você está perdendo seu controle, Clara continuou, com um tom de preocupação. Essa casa, essas visões, tudo isso pode estar afetando sua mente. Você precisa se afastar antes que seja tarde demais. Mas a ideia de afastar-me agora parecia insuportável. Eu estava presa em um mar de mistérios, e quanto mais Clara falava, mais eu me sentia puxada para o abismo. De repente, uma memória nítida irrompeu em minha mente. Eu vi minha mãe, em um momento de vulnerabilidade, chorando sobre uma carta antiga. Era do tal amor perdido, um homem que ela nunca se atreveu a mencionar. O nome dele ecoou em minha mente, e para meu horror, percebi que era o mesmo nome que aparecia nas páginas do diário de Elizabeth. A conexão se tornava cada vez mais evidente, e uma sensação de pânico se apoderou de mim. Meu Deus, isso não pode ser verdade, murmurei, sentindo minha sanidade vacilar. Não posso ser parte dessa história. Mas as pistas estavam se acumulando, e cada passo que eu dava em direção à verdade parecia me empurrar mais para o limite do que eu poderia suportar. Eu precisava descobrir o que realmente havia acontecido, mas a cada revelação, mais eu questionava se conseguiria lidar com as respostas. E, então, como um estalo, percebi que não estava apenas enfrentando os fantasmas de Elizabeth, mas também os meus. A linha entre a verdade e a loucura estava se desfazendo e eu estava prestes a cruzar um ponto sem retorno. A tensão estava em seu ápice e havia algo mais que aguardava nas sombras, algo que poderia mudar tudo novamente. A tensão no ar era palpável, como se a atmosfera ao meu redor estivesse carregada de eletricidade. Elizabeth, ainda envolta em sua aura de mistério, estendeu a mão em minha direção. O gesto era ao mesmo tempo convidativo e ameaçador, e eu hesitei, meu corpo lutando para decidir entre avançar ou recuar. O olhar dela era profundo e algo dentro de mim queria mergulhar naquela escuridão. Mas o medo de perder a razão me mantinha à margem. Você precisa saber a verdade, Elizabeth exclamou, sua voz agora ecoando com uma urgência que não podia ignorar. A história não se repete, mas se entrelaça. O que aconteceu conosco não deve ser esquecido. Suas palavras pareciam puxar cordas em meu coração e percebi que a conexão entre nós era mais forte do que eu imaginava. O que exatamente ela queria que eu entendesse? Clara, que estava a poucos passos de mim, parecia uma rocha em meio ao tumulto. Elizabeth, não é quem você pensa que é, gritou, o desespero em sua voz rompendo a tensão. Ela está manipulando suas emoções, tentando te arrastar para um destino que não te pertence. As palavras de Clara reverberaram em minha mente e a confusão se intensificou. Eu não sabia mais em quem confiar. Você não entende, Clara, eu respondi, a raiva e a dor misturando-se em minha voz. Tem algo aqui que vai além de nós. Eu sinto isso. E como se minha declaração tivesse desencadeado algo, a sombra de Elizabeth começou a se agitar, suas feições distorcidas por uma emoção que eu não conseguia nomear. Você está errada, Elizabeth, gritei, a minha própria voz ecoando pelo corredor escuro. Você não pode me arrastar para a sua dor. O ar ficou pesado e senti que a casa ao meu redor reagia às emoções que pulsavam em mim. As paredes pareciam vibrar, como se estivessem vivas, e a luz da lua piscou, lançando sombras dançantes que pareciam querer me engolir. Em um ímpeto, avancei em direção a Elizabeth, determinada a confrontá-la. Diga-me a verdade. O que aconteceu? Entre você e a minha mãe? Por que você está aqui?
A intensidade da minha pergunta fez com que o espaço ao nosso redor ficasse em silêncio, como se o próprio tempo tivesse parado. Elizabeth hesitou, e nesse momento de incerteza, Clara se aproximou. Cuidado! Ela alertou, mas era tarde demais. A conexão estava feita e eu podia sentir a história entrelaçada entre nós, pulsando como um coração batendo em uníssono. Você não pode escapar, Elizabeth sussurrou, seu olhar agora mais penetrante do que nunca. A verdade vai te encontrar. E quando isso acontecer, você não poderá mais ignorar quem você realmente é. Senti um frio percorrer minha espinha e a luta dentro de mim se intensificou. A verdade estava à porta e eu sabia que teria que enfrentá-la não apenas por mim, mas por todas aquelas que vieram antes de mim. A escolha estava em minhas mãos e a cada batida do meu coração o peso da decisão se intensificava. O ar estava pesado e a tensão crescia a cada segundo. Quando Elizabeth sussurrou aquelas palavras, uma onda de adrenalina percorreu meu corpo. Eu sabia que estava em um ponto de não retorno. A determinação tomou conta de mim. Não podia mais me esconder da verdade. Se você tem algo a dizer, então diga. Desafiei, a voz firme, mas meu coração disparava como se quisesse escapar. Elizabeth parecia hesitar, suas feições vacilando entre o medo e a resolução. Clara, por outro lado, olhava apreensiva, suas mãos tremendo ao lado do corpo, como se quisesse me puxar de volta. Você não está pronta para isso, Clara implorou, mas eu já havia tomado minha decisão. O desejo de entender, de descobrir a conexão entre a minha vida e a de Elizabeth, superou a cautela. Eu sou mais forte do que você pensa, declarei, encarando Elizabeth de frente. A intensidade de nossa troca era quase palpável, como um fio invisível ligando nossas almas. Então, em um movimento inesperado, Elizabeth avançou e o corredor escuro ao nosso redor pareceu se contrair. A próxima fração de segundo foi um turbilhão. Uma energia elétrica explodiu entre nós e eu senti como se estivesse sendo puxada para um abismo. O mundo ao meu redor se desfez em fragmentos e visões de memórias esquecidas surgiram. Flashes de um passado que não era meu, mas que agora se entrelaçava com a minha realidade. Eu vi minha mãe, jovem e cheia de vida, e ao lado dela, Elizabeth, rindo e dançando em uma noite iluminada pela lua. Mas as imagens mudaram rapidamente, tornando-se sombrias, revelando segredos enterrados e traições que ecoavam através do tempo. Um grito rasgou o silêncio. Era Clara, sua voz cortante e desesperada. Não, você vai se perder. Mas as palavras dela se perderam no eco da minha própria dor. Quando a conexão se quebrou, eu caí de joelhos, a sensação de perda esmagadora. O corredor parecia girar, e eu me vi cercada por sombras, cada uma delas carregando um fragmento daquela história que nunca deveria ter sido revelada. Elizabeth estava agora de pé, seu olhar mais suave, mas a cicatriz emocional da nossa confrontação ainda pairava. No ar, você agora sabe, ela disse, a voz trêmula. Mas o que você fez aqui vai reverberar para sempre. Não estamos livres ainda. Eu olhei para Clara, que estava paralisada, lágrimas escorrendo pelo rosto. O que havia começado como uma busca por respostas, agora nos deixava no limiar de algo maior. O que vai acontecer com você? Perguntei, sentindo o peso da responsabilidade e a dor da descoberta. Eu não sei, Clara respondeu, a voz embargada. Mas sei que a verdade não é só sua. Ela nos envolve a todos. E, enquanto falava, uma sombra passou por ela, como um aviso de que o passado ainda não havia sido completamente encerrado. Enquanto a noite se desdobrava, percebi que havia mais perguntas do que respostas. O mistério que nos cercava ainda estava longe de ser resolvido, e novas ameaças se aproximavam, como espectros prontos para se manifestar. A história de Elizabeth e da minha mãe não era um fim,
mas um novo começo. E eu sabia que agora estava presa a um destino que nunca pedira, mas que não poderia ignorar. Enquanto eu me levantava, sentindo as cicatrizes emocionais profundas, uma dor que agora compartilhava com Clara, algo dentro de mim queimava com a determinação de descobrir o que mais estava escondido nas trevas. E ao olhar para Elizabeth, vi um sinal de que sua luta também não havia terminado. O ciclo continuaria, e eu estava prestes a ser puxada ainda mais fundo nesse labirinto de segredos e revelações. Vamos descobrir juntas, disse a Elizabeth, e mesmo que houvesse dúvidas, sabia que não poderia voltar atrás. A jornada apenas começava, e o eco de nossas decisões ressoaria para além do que poderíamos imaginar. O ar estava denso, e a tensão crescia a cada segundo. Quando Elizabeth sussurrou aquelas palavras, uma onda de adrenalina percorreu meu corpo. Eu sabia que estava em um ponto de não retorno. A determinação tomou conta de mim. Não podia mais me esconder da verdade. Se você tem algo a dizer, então diga, desafiei, a voz firme, mas meu coração disparava como se quisesse escapar. Elizabeth hesitou, suas feições vacilando entre o medo e a resolução. Clara, por outro lado, olhava apreensiva, suas mãos tremendo ao lado do corpo, como se quisesse me puxar de volta. Você não está pronta para isso, Clara implorou. Mas eu já havia tomado minha decisão. O desejo de entender superou a cautela. Eu sou mais forte do que você pensa, declarei, encarando Elizabeth. Então ela avançou e o corredor escuro ao nosso redor pareceu se contrair. Uma energia elétrica explodiu entre nós e visões de memórias esquecidas surgiram. Flashes de um passado que se entrelaçava com a minha realidade. Eu vi minha mãe, jovem e cheia de vida, ao lado de Elizabeth rindo sob a lua. Mas as imagens se tornaram sombrias, revelando segredos e traições que ecoavam através do tempo. Um grito rasgou o silêncio. Era Clara, desesperada. Não, você vai se perder. Mas sua voz se perdeu no eco da minha dor. Quando a conexão se quebrou, eu caí de joelhos, cercada por sombras, cada uma carregando um fragmento daquela história. Elizabeth me encarou, o olhar mais suave. Você agora sabe, mas o que você fez aqui vai reverberar para sempre. Não estamos livres ainda. Levantei-me, sentindo as cicatrizes emocionais profundas. O mistério ainda estava longe de ser resolvido, e novas ameaças se aproximavam. Eu estava presa a um destino que não pedi, mas não poderia ignorar. Vamos descobrir juntas, disse a Elizabeth. E mesmo que houvesse dúvidas, sabia que não podia voltar atrás. Então, à medida que as sombras dançavam ao nosso redor, um sussurro cortou o ar. Vocês não estão sozinhas. O som, como uma advertência, nos envolveu. O corredor se fechou e a escuridão se avolumou, deixando um eco de incerteza. Havia mais do que apenas perguntas. A história de Elizabeth e da minha mãe não era um fim, mas um novo começo. E agora, presa entre as sombras e a luz, eu percebi que o verdadeiro terror havia apenas começado. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Compartilhe com seus amigos para que também possam embarcar nessa aventura repleta de mistérios. E deixe um comentário abaixo, contando qual foi sua parte favorita ou que tipo de final você gostaria de ver em uma história futura. Se você ama histórias de terror que arrepiam até a alma, então você está no lugar certo. Aqui, mistério, suspense e o sobrenatural se encontram para criar narrativas sombrias que vão te deixar sem fôlego. Não deixe que o medo te impeça. Inscreva-se. Agora, ative o sininho e embarque nessa jornada aterrorizante. Você está preparado para o que se esconde na escuridão?